Tô eu na rua mais uma vez para gravar um papo com a Fê especial para vocês aí de casa. Hoje a gente vai falar de saúde, mas saúde com um olhar diferente, com um cuidado de verdade com você. Às vezes a gente está resfriado. O que é o resfriado? É uma bactéria, é um vírus, eu peguei, é o coronavírus. Chegam tantos resfriados e tantos sintomas diferentes que a gente não sabe, muitas vezes, por onde começar o tratamento. Hoje, vou levar vocês na nova unidade do Laboratório São Lucas, que está todo reformado, aqui no Várzea Shopping, no centro da cidade, para conversar com a Viviane mais uma vez. A gente vai falar sobre jejum, sobre exames, sobre cuidados, sobre vírus, bactérias e muito mais. Então não perde. Vem comigo que o Papo com a Fê está sempre especial para vocês. Então, falei para vocês que eu estava chegando aqui no laboratório. Parabéns, Vivi. O laboratório está uma graça e um prazer ter você aqui com a gente de novo. Pois é, nós estamos muito felizes por estar contigo, né, mais uma vez. E agora aqui na nossa unidade, que não é nova, né, mas num espaço mais ampliado, mais confortável para o cliente, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que estar sempre procurando essa melhoria, Sim. né? A gente se sente à vontade agora, a poltrona gostosinho, né? Mas os coletores são os mesmos, tá? Porque o povo adora as coletoras. A equipe não pode nunca faltar, né? É isso. Estou muito feliz. Que bom, que bom. Eu trouxe para vocês vão ver durante a nossa conversa, alguns espaços, cantinhos do Laboratório São Lucas, da unidade do Várzea Shopping, que é pertinho de todo mundo, né, Vivi? Uhum. E que ampliou e que está confortável, como a Vivi falou. Só que a gente vai começar agora o programa falando com vocês sobre dúvidas que vocês sempre perguntam. Né, Vivi? Uhum. Jejum, Vivi. Vamos começar com o polêmico? Vamos. Todo exame precisa de 12 horas de jejum? Não. Como funciona o Não, jejum? vamos quebrar esse mito. Vamos. Por que normalmente, quando o paciente vem com aquela guia enorme, a gente pede 12 horas de jejum? Porque o exame que mais precisa de 12 horas é o triglicerídeos. E o triglicerídeos, ele entra no lipidograma. E quase todo mundo, se não todo mundo, faz o lipidograma, né? Então, assim, para os outros exames não precisa, que eu já vou explicar. Mas o tri, ele precisa. O nosso corpo leva 12 horas para se livrar do carboidrato que a gente come, Fernanda. E a gente come, né, gente? E agora com esse frio, né? Não tem jeito. Mas assim, se você vai fazer um hemograma completo, o hemograma completo ele não precisa de jejum. Porém, eu queria levantar uma questão. A pessoa que tá acostumada a acordar cedo, vai na academia para depois fazer o exame, não é legal. Porque o número de leucócitos com o esforço físico, ele aumenta a beça. Então, o hemograma completo, que também é o exame que é mais feito dentro de qualquer laboratório, ele deve ser feito assim, não precisa fazer um repouso, mas você acorda, né, e vai fazer. Se quiser tomar um cafezinho e tal, até pode. Né? Agora, a glicose também é outro, que precisa de jejum. Mas não é o jejum de 12 horas, como todo mundo pensa. Glicose são 8 horas de jejum. Aí a gente recomenda. Acorda de manhã, não toma café e vai. Então, 8 horas de jejum para glicose é o necessário, tá? Aí eu queria tocar numa outra coisa agora, que também é muito polêmica. O PSA, né? O teste de próstata, o exame de próstata, que é feito no laboratório, ele precisa ser, assim, o pré-analítico que a gente fala, né, tem que ser seguido à risca. Então, por exemplo, o homem tem que ter 3 dias sem ejaculação, com ou sem atividade física, né? Isso é muito importante. Não pode ter feito esforço no dia anterior, né? Então, a academia, guarda lá um pouquinho, né? Segura aquele dia e, assim, não pode andar de moto, nem de bicicleta. Eu vou te explicar por quê. Porque a próstata, ela aumenta de volume. Quando o homem tá lá na moto e aí passa no buraco, passa no negócio, aquilo é trauma para a próstata. E aí a próstata responde como? Aumentando de volume. Aí o exame de sangue não fica bom. Né? Então, assim, importante a gente comentar também que muitos dos problemas que existem com o exame do paciente é antes de coletar. É o que a gente chama do pré-analítico. Então, a gente depende exclusivamente do cliente para ter uma boa amostra de sangue. Então, o jejum, voltando um pouquinho que eu me lembrei, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela flexibilizou.
ela disse que não precisa mais do jejum para fazer o exame das lipoproteínas, colesterol, triglicerídeos, HDL, LDL. Mas isso só para quem tem colesterol e tri normais. Aí eu te pergunto, um paciente que não está acostumado a fazer exame, como que ele vai saber se o dele é normal? Então a gente, no nosso laboratório, a gente prefere padronizar. Sim. Eu sou uma, meu triglicerídeos é 70, então eu posso fazer a qualquer hora do dia. Sim. Mas no meu caso, agora uma pessoa que já tem um problema ali que fica no limite, sabe, 155, 149, porque o ideal é até 150, se ele fizesse em jejum, naturalmente vai dar um pouco mais alto. Aí a pessoa vai tomar remédio à toa e tal. Então, assim, é importante a gente ter esse cuidado. A gente já falou isso em alguns programas que Vivi esteve presente e eu vou repetir para vocês. Eu sei que você, como eu, vai ao médico e ouve 40%, se ouve 40% do que o médico explicou. Então, tá com dúvida? Eu, por exemplo, gosto de vir no laboratório antes, pegar o frasquinho, se tem que fazer uma urina, um fezes, algum exame assim que precisa de um preparo diferente. Eu gosto de vir perguntar, ou eu mando um WhatsApp, que o WhatsApp é uma ferramenta super prática. Então, você tira uma foto do seu exame, manda para as atendentes do São Lucas, que elas vão tirar as dúvidas de vocês. Isso. E vocês vão fazer o exame direitinho. Porque eu acho que até esse de 12 horas, se a pessoa se organiza direitinho e tenta, por exemplo, passar um dia não comendo, que não é tão sacrifício, a gente consegue fazer com que você tenha um exame mais calmo, sem tanta tensão. Porque essa coisa do jejum deixa as pessoas preocupadas, né? Você quer ver outra coisa que você tocou no assunto agora? O cortisol, o estresse. Ele também mexe totalmente no nosso corpo. A gente tem uma descarga de cortisol, né? E aí a glicose vai lá para cima. Então, eu sempre recomendo o paciente que trabalha de noite, né? Muitos enfermeiros, técnicos, médicos, gente que trabalha em empresas, né, de transportadora ou caminhão dirigindo. Passou aquela noite, era o seu plantão, não coleta no dia seguinte. Sim. Só se você realmente não tiver como. Por quê? Porque você ficar em alerta a noite inteira, você não teve uma noite de sono decente, seu TSH vai alterar, sua glicemia vai alterar, né? Então, assim, a gente deve evitar. Eu sempre peço para a pessoa fazer no dia que ela vai trabalhar, mesmo que ela venha aqui, colete correndo e vá trabalhar, né? É o ideal, porque a gente não pode pensar assim, isso é frescura. Não é frescura. Isso é uma padronização que garante o resultado confiável. E você tocou num assunto também interessante, que eu até queria falar, né, com os nossos espectadores. Nós no laboratório, nós temos 6 pessoas hoje em dia cuidando do WhatsApp. Então, qualquer pessoa que tenha dúvida, ela pode mandar a foto do pedido, a gente faz o orçamento, devolve para ela, o potinho, o jejum, né, se pode tomar ou não medicação. Então, assim, todas essas coisas a gente hoje consegue atender muito rápido no WhatsApp. Porque cada laboratório também tem sua padronização. Eu estou falando aqui do São Lucas, mas pode ter outro que faz de outra forma, né? Então, é super importante. Outro ponto que eu acho que é importante é falar da alimentação vésperas de fazer qualquer exame, né? A gente está dando algumas recomendações, né? De, por exemplo, tem exame que não pode, tem que evitar comer carboidrato nas últimas 12 horas, precisa de um jejum, mas a gente sabe que a gordura faz mal, altera o exame, excesso de açúcares, tudo, até o nosso estresse altera. As pessoas precisam se conscientizar um pouco mais do cuidado. Sim. Né? Sim. No preparo realmente para o exame, no preparo para uma consulta, para que você consiga fazer um atendimento que o seu exame seja um laudo efetivo, correto? E confiável, porque da nossa parte a gente tem controle de qualidade, a gente tem a respeito a todas as questões da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, mas se o paciente não faz a parte dele, aí o exame fica ruim. Aí eu vou te falar o que acontece. Chega lá no médico, o médico vai olhar e fala assim, esse laboratório não presta. Esse exame está errado. Sim. E aí o paciente não lembra que no dia anterior ele tomou bebida alcoólica, ele comeu tudo que tinha que comer no rodízio de pizza, né? Ele não fez jejum, ele não, no caso do PSA, não fez abstinência.
E aí o que acontece? O paciente vai ficar morrendo de medo, o médico vai mandar repetir em outro lugar. Como ele está morrendo de medo, ele vai seguir tudo à risca. Aí lá no outro laboratório vai dar certinho. Sim. Aí ele assim, viu? Aquele laboratório não presta. A gente precisa ter esse cuidado. É a saúde da gente, gente. Se você não prestar atenção no que o médico fala, se você não cuidar da saúde no geral, não é só antes de você fazer o exame, né? Mas antes de fazer o exame é mais importante ainda, porque você precisa de um laudo efetivo, um laudo correto para avaliar e te tratar, se tiver alguma necessidade. Sim, porque o laboratório serve para auxiliar no diagnóstico, serve para controle de medicação dose, né? E para prognóstico, para dizer se você está melhor ou não, qual a conduta que o médico vai tomar. Sim. Então parece uma coisa simples, Fê, mas não é. Sim. E as idades dos exames, Vivi? Criança tem um jejum diferente também? Sim. O idoso? Quais são as preocupações com medicamento? Que eu tomo um medicamento controlado, mas às vezes o médico falou, né? A gente volta naquela possibilidade de 40% do que você ouviu na consulta, o médico falou, não toma o remédio tal, mas toma tanto remédio que se perde, né? Então, respondendo à questão das crianças, sim, as crianças têm diferenças, principalmente com relação à alimentação. Vou te dar um exemplo. Criança que mama no peito, criança que toma mamadeira, né? Então, essa criança que mama no peito não pode interromper. Então, para ela, a gente flexibiliza muito bem, né? Então, para ela, a gente sempre dá uma colher de chá. Então, a criança que a mãe amamenta, 2 horinhas, talvez seja o ideal. Para a criança que toma mamadeira, a gente sabe que o leite da mamadeira é um leite mais pesado, né? Com mais gordura, normalmente vem ali adoçado. Então, a gente pede para a mãezinha, assim, acordar com a criança, vir correndo para cá, colhe o sangue e depois come. Se possível. Sim. Se não possível, dá o mais tarde possível essa mamadeira à noite, assim, de madrugada, mas assim, a gente precisa ter um jejum máximo que a gente puder. Porque o ferro, que muitas vezes é pedido, ferro e cálcio, né, eles alteram também se não tiver jejum. Né? Então, assim, sempre o paciente vai ser o nosso olhar, a gente vai dar importância para ele, mas a gente vai tentar seguir ao máximo, né, as recomendações. No idoso, a mesma coisa. Idoso também não pode ficar muito tempo sem comer, muitos são diabéticos, têm pressão alta. Sim. E com relação à medicação, a gente pede sempre para fazer o que o médico orientou. O médico mandou colher depois de tomar o remédio? A gente vai colher. O médico mandou suspender, então colhe, depois retoma? A gente vai fazer isso. A gente nunca se mete na conduta do médico. Sim. Né? É o médico especialista que está acompanhando o caso que vai dizer. Então é importante vocês se preocuparem, perguntarem tudo o que precisar perguntar e prestar atenção na consulta toda, gente. Para não se perder e não fazer o exame errado. Quais são os horários de coleta, Vivi? Então, aqui nessa unidade que a gente está, no Várzea Shopping, é de segunda a sexta, de 7 às 11 da manhã. E aos sábados também a gente atende de 7 às 10, né? Depois disso a gente não tem coleta, aí a gente caminha todo mundo para nossa matriz, que fica em frente ao Pedrão, né? Lá na Tenente Luz Meirelles 170. Lá eu consigo flexibilizar, por quê? Porque a área técnica é lá. E a gente está lá trabalhando, mas se aparece um paciente que precisa colher, a gente consegue coletar exame de gravidez. Não precisa de jejum, né? O beta-HCG. Então, muita gente aparece lá de tarde, até 3, 3h30 a gente consegue coletar. O paciente do toxicológico também, aquele que tem que fazer para renovação de carteira. Então, esse paciente aqui, ele consegue até às 11. Lá na nossa outra unidade, na matriz, ele consegue até às 3h30. A gente estica um pouquinho mais. Tá. E é importante lembrar também, que é uma coisa que eu acho genial e que eu já vivi essa experiência que eu vou falar para vocês, são os exames femininos. As mulheres podem entrar em contato, todo mundo pode entrar em contato, porque existem exames que o médico não precisa te prescrever. Você está com dúvida de alguma coisa? Entra em contato com o WhatsApp do São Lucas, né? E pergunta, posso fazer esse exame amanhã ou eu preciso do pedido médico? Então, a gente tem vários painéis. Painéis da mulher jovem, mulher 50+, né? Para o homem jovem, para o homem mais velho, para os veganos, que é uma coisa que, né, ninguém fala disso. É um cuidado, né? Temos o perfil infantil. Então, assim, nós temos vários perfis. É só realmente a pessoa perguntar que a gente vai disponibilizar, vai explicar tudo direitinho como é. E vocês fiquem aí, que a gente já volta com mais Papo com a Fê e mais Laboratório São Lucas para vocês.
Com mais de 44 anos atuando em Teresópolis, nós, do Laboratório São Lucas, temos uma novidade para contar. Estamos em novo endereço, Rua Tenente Luiz Meireles, 170, em frente ao Ginásio Pedrão. Estacionamento próprio, recepção com mais conforto e espaço kids. E é claro, a qualidade e acolhimento São Lucas. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas. Atendemos os principais convênios, inclusive Cartão do Bem, SAF e Cartão de Todos. Para o que você está fazendo e presta atenção. Tá precisando de uma diarista? Essa é para facilitar a sua vida. Com a Mary Help, você contrata profissionais selecionadas de forma rápida e prática, para o dia e a hora que você precisar. Serviço com qualidade, segurança, rapidez e garantia. Escolha o tempo da diária de acordo com suas necessidades. E tenha sua casa limpa do jeitinho que você precisa. Mary Help, a ajuda que faltava no seu dia a dia. A dica da Nutri de hoje é manteiga ou margarina. Com certeza a manteiga deve ser a sua opção de escolha. Por quê? A manteiga a gente sabe que a gordura base dela é a gordura saturada, uma gordura presente também nas carnes animais e que sim, a gente sabe que o excesso faz mal à saúde. Então, já fica aqui a dica, consuma pouca manteiga no seu dia. Já a margarina, ela é uma gordura derivada de vegetal. E a gente sabe que as gorduras vegetais elas são líquidas a temperatura ambiente. Para que a margarina seja sólida, ela passa por um processo de esterificação ou hidrogenação. A hidrogenação é a formação de gordura trans, que tem um efeito pior do que o efeito da gordura saturada presente na manteiga. E a esterificação da gordura é muito nova, então por não saber, a gente continua indicando o uso da manteiga em pouca quantidade. Contar sempre com uma empresa de qualidade, que cuida do acolhimento, do cuidado com a saúde, é sempre bom demais, né? E o Laboratório São Lucas sempre cuida da gente com muito carinho e atenção. Então agora, no segundo bloco, eu continuo aqui no Laboratório São Lucas do Várzea Shopping com a Vivi, para mostrar um pouquinho mais do espaço, para falar um pouco mais, para tirar mais dúvidas. Agora, se você em casa tem alguma dúvida, tem alguma sugestão para o Papo com a Fê, viu algum episódio que ficou com dúvida com algum tema, manda uma mensagem para a gente. Vai ser um prazer tirar essa dúvida sua e vai ser um prazer receber sugestões de pautas por vocês. Vocês são a parte mais importante do nosso programa. É por vocês que a gente está aqui. Então, eu conto com a sua ajuda. Agora, Vivi, a gente está chegando nesse período de... Já estamos no outono, vai chegando o inverno. A gente está numa cidade que o russo desce, fica todo mundo assustado, desesperado, cheio de casaco. Então, aparecem as doenças respiratórias, né? Quais são os cuidados que o Laboratório São Lucas consegue transmitir, consegue acolher aos pacientes que chegam aqui? Conta pra gente. Então, a maioria das pessoas, principalmente depois da pandemia, se tem uma febrezinha, uma tosse, já fica desesperado, né? Então, assim, você tem razão. Com a chegada do outono e inverno, a gente fecha mais a janela, a gente fica mais aglomerado, né? Pra ficar quentinho. Sim. E aí os vírus realmente, eles aparecem e dão um trabalhinho. No nosso laboratório, a gente tem alguns testes que ajudam no diagnóstico, né? E esses testes, eles não precisa de jejum, né? Como a gente falou da outra vez, não precisa ir no horário de coleta, pode ir lá na nossa matriz, que a gente consegue fazer durante o dia todo. E assim, Covid, nós temos antígeno e anticorpo. Qual é a diferença do antígeno e anticorpo? O antígeno é aquele que a gente faz, aquele horroroso no nariz, sabe? Que você vai lá no seu cérebro. Você já fez alguma vez? Horrível, já fiz, viu? Então. Mas isso foi no auge do Covid. Então, esse é o antígeno que a gente faz no cotonete, né? Lá no suave, que chama. E a gente também tem o anticorpo. O que é o anticorpo? É a reação do nosso corpo com relação àquele vírus, né? Aquele antígeno.
Aí já é no sangue, eu tenho que dosar IgG e IgM, né, que são duas proteínas. Uma, vou falar bem grosso modo, assim, para você entender, você que está em casa. IgM é se eu tô com a doença agora e o IgG é se eu tive no passado, né? Então a gente consegue fazer esse exame também, que ajuda muito no diagnóstico. E nós temos também os influenzas A e B. Nossos exames, eles conseguem distinguir nesses dois tipos de cepa. A gente sabe que no Brasil agora, as cepas principais que estão acontecendo é a H1N1 ainda, né, que já está há algum tempo, e a H2N3. Então, a gente já consegue fazer esse diagnóstico para a gente diferenciar uma gripe de um resfriado, porque a conduta é totalmente diferente, né? Então, a gente trabalha nesse sentido. A gente precisa aproveitar as oportunidades e a tecnologia, né? A ciência trazendo esses benefícios para a gente. Porque antigamente, realmente, foi o que você falou. A gente tratava uma gripe com uma vitamina C, com um remedinho de gripe, um remedinho de resfriado. E muitas vezes aquilo ficava ali 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. E se tornava uma pneumonia, uma bronquite, e ninguém entendia por que isso estava acontecendo, né? Então, esse cuidado preventivo que você pode vir, e a praticidade de você vir no laboratório e solicitar isso, é fantástico, né? Sim, e você tocou num ponto interessante, que é o ponto que eu gosto, né? Eu fiz medicina integrativa, então, assim, a minha visão é a visão da prevenção. E aí, como que eu me previno de todos esses vírus e bactérias? Porque, veja bem, não é só o vírus de gripe, ou Covid, ou qualquer outra síndrome respiratória. O dia inteiro a gente está recebendo vírus, bactérias e fungos, e o nosso sistema imunológico, ele precisa estar apto para poder lidar com tudo isso, né? Porque se eu não cuido dele, não cuido do corpo, né? Hoje muita gente está preocupada com o externo. Sim, tem que estar bonito, forte. Mas esquece do interno. E aí eu queria chamar a atenção do nosso espectador também com relação às vitaminas, a importância das vitaminas, né? Muita gente está fazendo hoje em dia, mas normalmente é o médico que pede. Mas você cuidar da sua vitamina D, vitamina C, zinco, né? Que não é uma vitamina, mas é um micronutriente importante. Vitamina E, vitamina B, assim, não sei se você sabe, mas a deficiência de vitamina B12, ela pode trazer confusão mental. E aí você olha a pessoa em casa, principalmente o idoso, porque ele vai a gente quando envelhece, a gente vai perdendo a capacidade de assimilar a vitamina B12. E aí o que acontece? O vovozinho tá lá meio esquecidinho, meio distraído, assim, e ninguém sabe por quê. E ninguém sabe. Às vezes é só uma dosada dele, a gente dosa a vitamina B12, tá abaixo, ele pode receber uma injeção, ou aí vai depender do médico, né, se quer o comprimidinho, mas já resolve, Fernanda. Então, é uma coisa tão simples que a gente pode evitar simplesmente fazendo a dosagem da vitamina para você ver se está tudo bem, né? O ferro e a ferritina também são extremamente importantes na nossa imunidade. E eu vejo pouca gente falando sobre isso, sabe? A gente foca tanto no diagnóstico da doença e a gente esquece da parte da prevenção. Né? Que é o mais eficaz, né? Porque se você consegue... eu tenho o hábito até hoje do álcool gel. Onde eu ando, eu pego um álcool gel, eu carrego potinho de álcool gel na bolsa, porque realmente eu acho que a pandemia, o Covid, me assustou. Sim. Deixou essa herança, a gente acostumou a usar. E eu observo hoje, Vivi, a sociedade muito tranquila. Porque parece que as coisas ficaram brandas. Mas, às vezes, o brando pode te causar uma doença muito séria. E as pessoas não falam disso. As pessoas voltaram a falar, eu tive Covid. Outro dia eu ouvi alguém falar pra mim, passou por mim, falou, menina, não acredito, eu tive Covid, mas foi super calmo, brando. Eu falei, mas a gente sabe que naquele momento da pandemia, aconteceram tantos casos de pessoas terem rebotes. A gente via do nosso lado, gente morrendo, gente internando, né? E doenças que ficaram com doenças cardíacas, com doença nos ossos. Isso, muita autoimunidade. Sim. Também aconteceu. E as pessoas não olham. Então, por isso que eu gosto tanto de falar da prevenção. De você se olhar com mais cuidado. Sim, e você está pronto e apto a lidar. Né? Você ajuda o seu corpo. Eu digo assim, vamos ajudar o corpinho. Né? E aí eu quero lembrar também de coisas que não custam nada. Tipo, beber água, fazer xixi. Olha, se a mulher beber água e fizer xixi, ela vai já, 50% da infecção urinária, ela já vai...
né, deixar de lado. Mas o que acontece? A gente é preguiça, né? Então, toma pouca água para não precisar levantar para fazer xixi, ainda mais nesse frio. Sim. Gente, isso é um mal que a gente faz pro nosso corpo, que as pessoas não fazem ideia. Então, assim, sono, cuidar do sono, dormir bem, sabe? Fazer uma higienezinha do sono, né? Ter um ambiente escuro para você poder dormir bem. Que mais que a gente tem, assim, também que eu vejo? Acho que a alimentação, né? O estresse, a alimentação. Essa coisa de estar todo mundo comendo rápido. Vai procurar um restaurante que tenha uma salada, gente, para comer, por favor. Faz um prato colorido, né? Eu sei que a gente, às vezes, comete essa gafe alimentar de ver uma massa com molho branco. Mas de vez em quando, eu costumo dizer assim, não é o que eu faço de vez em quando que me determina. Sim. E aí a gente pode, por que não desfrutar das coisas boas da vida? Mas não pode ser todo dia. Sim, e não pode ser 1 quilo. Porque existem fatores determinantes nas fases diferentes da vida, né? Sim. A criança vai pegar ali aquele vírus, aquela bactéria de uma forma, os jovens de outra, porque também estão num período rebelde que não gostam de medicamento, não gostam de exame, não gostam de nada. Nós, adultos, os velhinhos, gente, a gente já falou isso aqui, eu vou ser repetitiva. Quem está na menopausa, pré-menopausa, tem problema de insulina. Todo mundo tem problema de alguma coisa hoje. Ninguém sai ileso. Mas eu vou te falar uma coisa. Muitas das coisas que você citou aí são evitáveis. Sim. Se a gente parar um pouquinho e prestar atenção no nosso corpo. Então, assim, quem está mais suscetível? Os idosos e as crianças, as duas pontas. Quem está nascendo e quem está morrendo. Essas são as pessoas com mais suscetibilidade de uma gripe ou um resfriado evoluírem para uma pneumonia, né? Para uma coisa mais grave, mais séria. Então, assim, a gente precisa realmente olhar os detalhes. A gente já falou isso algumas vezes, né, nas nossas conversas, de olhar os detalhes. E o papel do laboratório é estar aqui à disposição do que a pessoa quer fazer. Ela quer prevenir, a gente ajuda. Ela quer tratar a doença, a gente ajuda. Né? Então, assim, o nosso papel é esse, é estar aqui, mas a pessoa, o dono do corpinho, é que é a protagonista. Tem que querer, gente. Tem que O querer. laboratório vai até na sua casa, tá? Isso. Mas você tem que chamar ele na sua casa. É verdade. Ai, mas eu não quero sair de casa, é muito cedo. A gente tem coleta domiciliar, né? A gente vai até o cliente. Isso é uma coisa muito boa que muita gente usufrui. Pode ser convênio particular, pode ser o que for, né? A gente atende em casa. Isso é bom. Eu vou chamar vocês, convidar vocês para acessarem o Instagram, a rede social do Laboratório São Lucas. Vivi é uma gestora muito ativa, né? Você está sempre buscando conhecimento, buscando informações. Tem algum exame, alguma tecnologia que vai chegar por aí que a gente pode esperar aqui no São Lucas por agora? Então, a gente está trabalhando bastante a questão dos exames genéticos. As técnicas moleculares hoje em dia, para quem quer, né, elas estão muito fáceis. E quanto mais a gente faz, mais barato fica. E a gente ainda consegue parcelar aqui no laboratório 6, às vezes até 10 vezes. Sim. Então, como esses exames mais complexos, eles ajudam muito a gente, a nossa intenção é facilitar. Sim. Então, a gente hoje tem trabalhado bastante isso. Os testes moleculares, os testes genéticos. Por quê? Porque o caminho da medicina é a medicina personalizada. É a dose certa para a Fernanda, dentro do perfil dela de absorção, né? Dentro da sua fisiologia. Às vezes você tem um polimorfismo com alguma vitamina, então eu vou escolher uma outra via. Então, assim, nosso papel aqui hoje é esse. E é o que eu te falei, aliás, você falou de mim. A gente está sempre viajando em congresso, a gente está fazendo curso. Nesse momento eu estou estudando metabolômica e genômica, que é uma coisa que realmente está surgindo e pouca gente usa, porque aí é diferente de todos os outros testes. Porque o que é a metabologia? É como que o seu corpo está trabalhando aquele micronutriente e macronutriente que entra para ele. Então, por exemplo, eu estou tomando medicação para serotonina, liberar, né, de serotonina, mas eu não percebo melhora. Através do metabolismo, a gente consegue cercar e ver desse exame, né? Cercar e ver aonde está o problema. O problema está na dose, o problema está no meu fígado que não está processando direito. Quando eu faço o xixi, está saindo lá, então eu estou perdendo a medicação.
isso vai ajudar demais o médico no seu dia a dia. Sim. Porque para casos normais, ok, o médico prescreve, toma um remedinho, depois faz o exame e tá tudo bem. Agora, tem uns casos que, a gente tem que fazer assim um papel, sabe, de Sherlock Holmes, né? Para investigar. Detetive. E aí a gente tem que lançar mão de tudo que a gente tem. Sim. Né? Então a gente está nesse caminho agora, a gente está pensando nisso. E eu acho que realmente isso vai revolucionar aí o diagnóstico, a medicina, acho que vai ajudar bastante. Então, para a gente finalizar esse bloco, a palavra de ordem é a prevenção. Sem dúvida. Você faz os exames preventivos, você se cuida com mais atenção, se olha direitinho, conversa com o teu médico e vem fazer exame. É isso? É isso. Para não ficar doente, gente. Porque ninguém quer ficar doente, né, Vivi? Com certeza. Ninguém quer. Então Nem a gente merece. já volta com mais um bloco. Peraí. Começo de ano dá vontade de dar aquela repaginada na nossa casa. E nada melhor do que começar arrumando os armários da cozinha. Afinal de contas, é lá que fica o coração da nossa casa. Então, vem comigo na nossa dica de organização de hoje. Começarmos, vamos precisar desocupar nossos armários para fazer uma boa limpeza. Avalie se seu armário aceita álcool 70% ou se tem alguma recomendação do fabricante. Aqui eu vou usar um pano com o álcool 70. Após a limpeza, vamos iniciar a nossa triagem. Avalie se todas as louças estão boas, sem nenhum trincado ou se estão descascadas. Caso você tenha, nossa dica é descartá-las ou até mesmo reciclar como item de decoração. Agora chegou a hora de selecionar as prateleiras por ordem de uso. Eu vou colocar os itens de maior utilização em um local de fácil acesso e já as peças de uso ocasional podemos colocar em prateleiras menos usadas. Uma dica para evitar que suas louças lasquem é colocar um papel toalha entre as travessas. Gostou da nossa dica? Agora você tem uma cozinha super funcional, aproveitando cada cantinho da melhor forma possível. Para dúvidas e sugestões, deixe aqui nos comentários ou envie um e-mail abaixo. E não esqueça de compartilhar com aquele amigo que precisa saber dessa dica. Até a próxima dica da Mary! O Espaço Isabel Pérez Corpo Saudável está no mercado de fisioterapia há 10 anos. Com muita dedicação e competência, vem se destacando na área da saúde, tendo como maiores objetivos e desafios oferecer atendimentos de qualidade que tragam superação aos pacientes, trazendo os melhores e mais atuais métodos, seja na consulta de fisioterapia, no atendimento em Pilates ou no método Move Flow. Somos 5 estrelas em mais de 70 depoimentos do Google. A clínica está estrategicamente instalada no coração de Teresópolis e possui uma vaga de estacionamento preferencial. Espaço Isabel Pérez, há 10 anos cuidando de você. Para você que não tem tempo a perder, nós do Laboratório São Lucas pensamos numa solução para você não perder tempo ao fazer os seus exames. Otimize o seu tempo. É só enviar a carteirinha e o seu pedido médico que o seu atendimento já começou. Se você chegar ao nosso laboratório, você não precisará esperar. O seu atendimento já está pronto. Quer saber mais? Ligue para nós. 21 98921 0646 e solicite o Fast Check-in no São Lucas.
Gente, agora, pro último bloco, um bate-papo assim muito íntimo, né, Vivi? Porque a gente sabe que da vida das pessoas, elas têm os seus momentos, elas têm que ter um olhar maior e mais cauteloso em cima da saúde, mas muitas vezes a intimidade ainda é um tabu, Sim. né? O que vocês, como laboratório, recebem do paciente que chega aqui com essa trava íntima? Então, esse é um assunto que quase ninguém fala, é um tabu, né? E assim, muitas vezes as pessoas têm vergonha, então acabam não fazendo. Qual é a questão, Fernanda? As ISTs, que antigamente chamavam DST, doença sexualmente transmissível, hoje mudou-se o termo para IST, infecção sexualmente transmissível. Por quê? Né? Porque nem sempre eu vou estar com o vírus ou com a bactéria ou o protozoário, eu vou ter a doença. Eu posso ser um hospedeiro. É o que acontece, por exemplo, com o homem. Os homens, no vírus HPV, que é um problemaço para nós mulheres, né? Eles são portadores e eles nunca vão desenvolver a doença. Olha só. Então, por isso que foi mudado esse termo de D para I. Sim. Bom, e aí é importante a gente falar de uma coisa. Eu vou voltar, eu sou velha, tá? Eu sou meio antiga. E antigamente, eu me lembro, quando eu era criança, que as pessoas faziam o exame pré-nupcial. Você já ouviu falar nisso? Sim. Olha, eu vou te contar, se as pessoas retomassem isso na vida delas, isso já ia, acho que metade dos problemas iam ser resolvidos. Então, assim, minimamente, né, você conhece uma pessoa e você quer se relacionar com ela e não quer ter problemas no futuro, né? Qual seria o ideal? Fazer um exame pré-nupcial, que nem sei, não estou dizendo que vai casar, né? Mas assim... Mas grosso modo. É a identidade interna da pessoa que você está se relacionando. Sim, exatamente, porque não está escrito na cara, Sim, né? Não tá. Assim, a doença ou a infecção, ela não está escrito na testa. Então, assim, por exemplo, alguns exames que são feitos com relação a esse perfil. HIV, que é o primeiro, né? Que a gente sempre se preocupa bastante. Exame de sífilis. Fernanda, como aumentou o número de sífilis no Brasil de uns 5 anos para cá? A gente até imagina, tem algumas suposições, mas assim, como a sífilis é uma doença que ela custa aparecer, quando ela aparece na palma das mãos ou no corpo, assim, ela já está lá num nível que está exagerado, né? Então, assim, a sífilis aumentou demais, a gente tem pego muita sífilis. Clamídia e gonorreia. Também, aí é o contrário, olha que interessante, ainda bem, né? Porque senão a gente ia ter a doença e o homem não ia ter doença nenhuma. Mas nesse caso, como eu falei do HPV. Tem que ter pros dois lados, gente. Já que tem que ter problema, um só paga, não. A clamídia e a gonorreia, o homem é que tem a doença. Na mulher, a mulher é portadora, né? Dessas bactérias. E aí o homem, ele já tem assim sintomas muito maiores que chamam a atenção, inclusive o cheiro, né? E ele desenvolve a doença. Então, é principalmente importante a gente ver isso. Outra coisa que ninguém fala, que é uma doença sexualmente transmissível, hepatite, Fernanda. Hepatite é um problema, né? A gente avançou muito no tratamento das hepatites, mas assim, se eu não tiver esse cuidado, se eu nunca fizer um exame, por exemplo, de hepatite na vida, eu posso ter hepatite e não saber. Sim. E qual é o problema da hepatite? Principalmente a B, né? A hepatite B é a mais complicada. E a C, né? A B e a C, vamos dizer, acho que a C é até mais do que a B. Ela se transformar numa cirrose hepática ou num câncer de fígado. Olha só. É sério, né, gente? Então a gente pensa que está falando aqui uma besteira, uma bobeira, exagerando, mas se eu vou me relacionar com uma pessoa que já sabe que é portadora, eu vou tomar os cuidados. Você não precisa deixar de amar. Não. Né? Você não precisa deixar de gostar, você não precisa... Nem se relacionar. A gente passou por alguns processos, assim, que hoje eu enxergo, assim, que as pessoas têm menos esses preconceitos. Sim. Né? Então vamos gostar e vamos apoiar e vamos cuidar do outro que está com a gente. Eu acho que se você começou a namorar, começou a se relacionar, é
é uma coisa que transmite, gente, é contato físico, é boca, Sim. a boca transmite. Sim. A gente fala muito da questão sexual, mas o relacionamento em si é uma transmissão de coisas. E aí foi legal você falar nisso, da boca, porque aí eu me lembrei, que é muita coisa pra gente lembrar. Eu me lembrei além do herpes vírus, que também é um vírus que uma vez que eu tenho, eu vou ter ele pro resto da vida, ele vai ficar incubado. Tomei bastante sol, ele vai aparecer logo, a boca estoura. Tô estressada, a boca estoura, né? Então, esse também é um exame que a gente deve se preocupar em fazer, mas a doença do beijo, né? A gente agora tá chegando aí no Dia dos Namorados, né, Fê? E é importante a gente falar da mononucleose infecciosa, que é uma doença que ela é transmitida através do beijo. Aí você fala assim, Vivi, então não vou beijar mais ninguém nunca mais na minha vida. Não. Aí eu quero voltar numa conversa que eu sempre falo da prevenção. É você ter um corpício imunologicamente saudável, organizado, para quê? Quando chegar, porque um dia vai chegar. A gente lida com todo tipo de coisa o tempo todo. Eu estar apta e o meu organismo combater aquilo ali. Sim. Né? Então, assim, a gente também precisa pensar nisso, né? De se proteger. E de proteger o outro. Precisa haver um cuidado. Eu não vejo mal nenhum em você falar pro seu companheiro. Até se você não puder falar isso pro seu companheiro, já era. Já não começou já bem, não né? tá bom, entendeu? É verdade. Olha, eu tô sentindo alguma coisa estranha. Nós, mulheres, às vezes, temos que fazer um tratamento conjunto. Sim. Mulher e parceiro. Então, Importante. você tem que fazer o exame. Então, tudo isso não é um julgamento como antigamente, que era tudo vindo da mulher. A mulher era crucificada por isso. Não. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Os homens têm alguns... É o hospedeiro de algumas doenças, a mulher de outras. E se a gente realmente se gosta e quer cuidar do outro e cuidar da gente, a gente convida para vir tomar um café no laboratório. Boa. Vem tomar um café, vem ter uma experiência, acho que segurar a mão do outro. Sim. Né? Sim. Eu tenho uma história de uma pessoa que eu conheço que falou, eu fiz um exame e o resultado saiu errado. A gente até falou disso no outro bloco. Mas por quê? Porque ela estava com uma doença. Ela estava com um problema, acho que renal, alguma coisa assim, e no exame dela deu alguma doença, alguma característica de sexualmente transmissível. O companheiro ficou muito chateado. Entendeu? E isso, gente, o exame realmente pode ter pego ela naquele momento, que estava com a imunidade baixa, né? Sim. E acusou alguma outra coisa. A gente precisa ter uma preocupação maior com o próximo. Eu gosto muito de vir aqui até você para falar, porque a gente não está falando de médico para paciente, né? Para as pessoas ficarem com medo. E a gente sempre conversa muito com uma linguagem muito ampla, muito aberta, muito popular, para que as pessoas que estejam do outro lado entendam, sabe? Porque às vezes o problema não está em você, está no outro, mas você está ajudando o outro. Sim. A gente, essas coisas desses bloqueios de conceitos são muito ruins, inclusive para a saúde da gente. E os tabus. Sim. Né? Ainda tem muito tabu. Então você até tocou na questão da mulher, vamos supor, ela vai fazer o exame dela preventivo e aparece lá uma cândida ou alguma outra coisa, e o HPV e tal, e aí ela vai tratar. E às vezes o namorado, ou o marido, ou o companheiro não quer usar a medicação. Não adianta nada. Porque vai voltar. Sim. Né? Então, a primeira vez que você tiver de TPM, menstruou, que a imunidade caiu um pouquinho, já vem aquela cândida e acaba com a gente, né? Então, assim, hoje, realmente, a gente tem que dar graças a Deus, temos uma cabeça mais aberta. Apesar desse assunto ainda não ser amplamente discutido, como eu acho que deveria ser, como é importante, né? Eu fiz o meu exame pré-nupcial antes de me casar com meu marido, ele fez também, porque eu acho importante, porque às vezes você tem uma vida, né? Coisas que aconteceram que você não se lembra, e aí você tem assim na mão, uma vez que o conhecimento liberta, que eu sempre falo isso, né? Você olha lá, você vê que tem um ponto de atenção, você tem a chance de se tratar. Sim. Né? E foi o que você falou, às vezes a pessoa não sabe que tem alguma coisa. Não sabe. Vou te falar uma coisa, o idoso. Como a gente pega, assim, rotineiramente no nosso laboratório, idoso com HIV positivo, sabia? A esposa, porque lá não sei aonde na vida, ele teve essa questão, um dia se relacionou com alguém, teve o vírus, mas ele estava imunologicamente competente, não apareceu nada.
E aí, lá um dia da vida, tem uma infecçãozinha que não cura, quando vai ver, HIV é positivo. E aí já passou para a mulher. Sim. E aí você imagina o problema que é, né? Aí o idoso, né, que já naturalmente a imunidade dele começa a cair com certa idade, aparecem doenças que não se curam. E aí tem todo aquele problema, aquele desconforto, né, de ter um casal ali que você precisa tratar uma doença que às vezes está 5, 10, 20 anos instalada. Sim. E que podia ser evitada. Então, assim, é sempre a tecla da prevenção, né, Fernanda? Eu sou muito assim. Questão realmente da prevenção. E assim, não são exames caros, são exames extremamente específicos e sensíveis. Então, o resultado você pode confiar, porque as técnicas hoje em dia elas estão assim muito boas, muito modernas e assim transmite essa segurança, né? E assim, às vezes você evita um problema lá na frente. Isso é como você disse, não significa que bom, como você tá aqui, ó, vi que você tem clamídia, então eu não quero me relacionar com você. Não é assim, né? Mas pelo menos aqui, vamos pegar na mão, vamos tratar junto? Eu acho que é uma pedra no caminho. A gente lida com tantos outros obstáculos no relacionamento, na maternidade, sabe? Então, vamos lutar por mais esse desafio, por mais esse obstáculo e vencer junto e todo mundo ficar feliz, todo mundo ficar junto. É isso. Isso aqui é importante, a gente né, ter assim, a informação pra gente resolver o que vai fazer. Sim. Né? Então, fala pra gente, antes de a gente se despedir, quais são os exames que são importantes e são neutros para que um casal realize? Neutros, então, vamos lá. O HIV, né, o anti-HIV, a hepatite B e C, é importante fazer pelo menos um HBsAg e um anti-HBs, né, é importante. Da sífilis, o FTABS é melhor do que o VDRL, porque a gente faz o VDRL às vezes, mas ele não é tão específico. Então eu prefiro que faça logo a sorologia, porque você já está investigando o treponema, né? Então assim, eu colocaria pelo menos esses, eu tô falando bem básico, tá gente? Bem básico. Se a gente quiser incrementar isso, você pode fazer um painel IST, que nosso laboratório nós temos para todas essas, clamídia, ureaplasma, gonorreia, a gente consegue também ver todos esses, né, estando com a doença ou não, que é importante a gente falar, né, a gente consegue fazer esse painel inteiro e esses outros sorológicos que eu falei. Então é isso, gente. Recado para vocês. Tá vindo outono e inverno, tá friozinho. Dia dos namorados. Se cuidem, tá? Não deixem resfriados pegar. Vamos lá para vitamina C, vamos fazer um exame preventivo, vamos buscar a saúde de verdade, né? Porque muitas vezes a gente é pego de surpresa, fica de cama e ninguém gosta de ficar doente, né? É isso, dá chance para a saúde ao invés de tratar a doença, né? Gasta tanto, às vezes a gente gasta tanto dinheiro com a academia, sabe? Junta um pouquinho, aproveita o teu plano de saúde, né? Ou os descontos que o laboratório concede, as formas de pagamento. E vai cuidar, vai se olhar por dentro. Isso. Às vezes, foi o que o Vivi falou, por fora tá bonito, mas por dentro tem que estar mais bonito ainda. É isso, né? Fê. É isso. Vivi, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E até o nosso próximo Papo com a Fê, com o Laboratório São Lucas. Obrigada. Mais um papo terminou. Mas o Papo com a Fê não termina por aqui. Toda semana, um novo episódio para você, levando vocês para Teresópolis de verdade. Eu quero sempre compartilhar cantinhos, empresas, possibilidades para você em casa. Hoje, vocês viram que a gente falou de saúde, né? Prevenção, cuidados laboratoriais com você. Se a gente pensa num exame preventivo, a gente cuida da nossa saúde antecipadamente. E o Laboratório São Lucas é parte do Papo com a Fê. Eles estão aqui sempre para dar dicas pra gente. E sempre vou trazer o melhor de Teresópolis para vocês. Então, ó, tchau, tchau. Prometo para vocês que o próximo Papo com a Fê vai estar super especial também. Te espero.